duvidando da minha fé. Eu duvido da tua, Pirula. Mas o problema é que a minha... Peraí, eu duvido tá. da tua, que crê que 60 milhões de anos você preservou tecido mole de dinossauro você fala, proteína. Você fala como se a fé, se a fé fosse minha, quando na verdade, esse tipo de coisa que foi publicado... Como se fosse minha. Eu também tenho um monte de gente que tem a mesma opinião que eu. Sim. Entendeu? Olha só, o cara não deixando o Pirula falar. Falando em opinião, pode ter 1 milhão de pessoas com opinião e ter um artigo científico dizendo o contrário. Aquele 1 milhão não vale nada. O que vale é o artigo científico que está dizendo. Só que olha, mesmo que você queira colocar em pé de igualdade, o dilúvio mundial é virtualmente impossível. Virtualmente impossível? Você fez as Impossível. contas, né? Não tem como. Por quê? Cobriu os Alpes, foi isso? Com a quantidade Cobriu de os água Alpes, necessária. Não poderia cobrir os Alpes? É isso? Poderia, mas a consequência disso poderia cobrir os Alpes? Seria, sei lá, poderia cobrir os Alpes? Teria que cobrir os Alpes, né? Não tá certo? Claro que teria, não é? Teria. Tem uns podcasts que eu assisto que falam assim, como é que cobriu os Alpes? Você falou Esse que tinha Esse é o animal marinho nos Alpes. Alpes. Você não sabe, você não conhece o relato bíblico e não sabe que os Alpes são pós-diluvianos. O mundo pré-diluviano. Justamente tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia isso. É claro que sim. A pessoa que escreveu a Bíblia conhecia os Alpes. A Bíblia fala sobre a Pangeia? Fala. Não. Junte-se as águas num só lugar e apareça o elemento seco. Antes da gente descobrir sobre a Pangeia, a Bíblia... Cara, isso aí é uma forçação de interpretação. E como eles sabem da Pangeia, eles pensam na Bíblia alguma coisa que eles possam dizer que é a Pangeia. É bizarro, cara. É bizarro. Então quer dizer que os Alpes são pós-diluvianos. Quer dizer, toda a geologia, tu manda pro espaço, tudo, porra. Né? Surgiu uma cadeia montanhosa gigantesca, grotesca ali, no intervalo de menos de 6 mil anos. Quer dizer, a espécie humana já tá aqui, bonitinha, formadinha, do jeito que é. Essa galera nega a evolução, que é algo que, assim, é uma das teorias mais bem comprovadas que existe, gente. É absurdo. A gente consegue, inclusive, reproduzir algumas coisas com bactérias, com micro-organismos da evolução das espécies. E aí, esse cara vai lá e diz, não, o ser humano não mudou nada do dilúvio para cá. É o mesmo ser humano, mas uma cadeia montanhosa do tamanho dos Alpes suíços surgiu nesse meio período. Por isso que eu digo assim, eu acho que é um volume tão grande de absurdos que a galera não conseguia não tem como tancar. É isso, é intancável. Eu já falava sobre a Pangeia. Mas isso é evidência da Pangeia. Eu tenho um podcast. Eu quero que você assista. Eu tenho um podcast que é o segundo melhor do Brasil. O primeiro é do Vilela, claro. E é assim, a Bíblia e a ciência. Um podcast em que um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Olha só, o herege dos hereges dos hereges. E nesse podcast eu tenho 150 podcasts que eu falo, olha... É aquilo que eu falei no início, né? Lógico que a Bíblia tem que ter autoridade sobre a ciência, por quê? Porque esse é o processo da fé, né? Da fé, da religiosidade, etc. Você já tem a resposta, né? Você só precisa encontrar o caminho, a resposta está lá. Eu evito fazer uma parte de um debate porque eu acho que eu tenho dúvidas se ele é produtivo ou contraproducente. Que é o seguinte. Nós marxistas entendemos a religião, ou seja, a institucionalização do fenômeno religioso, da fé das pessoas, como um instrumento de dominação política. Sabe assim, é impossível alguém me convencer do contrário disso. Todas as religiões, em todas as épocas. Se a gente olhar o processo histórico de institucionalização, uma coisa é o fenômeno religioso, tá? O fenômeno religioso que nasce ali a partir de uma questão bem primitiva do ser humano, que é de atribuir ciência a seres sencientes. Não sei se é assim que a gente que fala isso, mas no sentido assim, qualquer criança faz isso, sabe? Uma ideia de assim, tá caminhando, chutou o pé da mesa com o minguinho, vai lá e chuta de volta a mesa, essa mesa boba, não sei o que, né? Como se a mesa fosse sentir alguma coisa disso aí, tá? Tem uma questão assim bem primitiva também, não sei se é a melhor palavra nesse sentido, e tem uma outra explicação do fenômeno religioso, que é a interpretação dos fenômenos naturais, né, a partir dessa mesma lógica, de tentar atribuir consciência, eu acho que essa é a palavra mais adequada,
a seres inconscientes, né? E aí você vai ter nas formas mais antigas de expressão da religiosidade, em todas as culturas, o deus Sol, a deusa Terra, a deusa Lua, enfim, sabe? Por quê? Porque são fenômenos da natureza que as pessoas tentavam interpretar por diferentes motivos, e daí que a gente acredita que é o ponto mais provável do nascimento de uma espécie de fenômeno religioso. Isso é uma coisa, porque isso aí tem a ver com crença, com questões muito mais antigas do que eu vou falar agora, que é a institucionalização da fé. A institucionalização da fé, ou seja, a institucionalização desse processo, embora tenha começado ainda antes e não seja exclusivo dos povos que desenvolveram estruturas de Estado, todos os povos, ou praticamente todos os povos, também não vou ser tão taxativo assim, que desenvolveram estruturas de Estado vão se desenvolver primordialmente como estruturas teocráticas. Ou seja, não vai haver separação entre fé, ou melhor, entre religião e Estado. Ou seja, invariavelmente, a religião ela é um instrumento de dominação ligado ao Estado e que dá sustentação ao Estado. E o Estado ele nasce como um instrumento de dominação de classe, de uma classe dominante organizada que consegue submeter a classe trabalhadora à sua dominação. O Estado é a ferramenta para fazer isso. E a religião, ela é uma ferramenta de Estado, por isso todos os estados mais antigos, todos é uma hipérbole, mas enfim, os estados mais antigos eram teocracias, então não havia essa separação entre Estado e religião. Então por isso que o rei do Egito Antigo era um faraó, que ao mesmo tempo era um deus, né? Por isso que o Patese na Mesopotâmia Antiga era o rei, ao mesmo tempo era o sumo sacerdote, o principal sacerdote, enfim, era o líder religioso. Isso era muito comum. De lá para cá, nós vamos ter algumas dinâmicas diferentes, isso vai ter um corte de classe em relação à classe trabalhadora, vai ter diferentes cortes culturais, porém, as estruturas institucionalizadas da religião continuam sendo camarada. Instrumentos de dominação de classe. Instrumentos de dominação de classe, tá? É muito complicado sempre falar disso, porque a classe trabalhadora tem a sua fé, isso é uma questão milenária que a gente não vai chegar agora para as pessoas dizer, olha, não acredito em nada porque isso tudo é um instrumento de dominação de classe. Atitude correta, isso seria camarada. Contraproducente. Agora, eu não posso vir aqui e ser hipócrita para vocês e dizer que não é isso. É isso. A gente pode tentar vislumbrar mudanças nesse sentido, numa sociedade sem exploração de uma classe sobre a outra? Bom, mas aí é fazer conjectura. Beleza? Então, tem esse aspecto também. Toda a religião no sentido de institucionalização da fé, não da fé em abstrato, é um instrumento de dominação de classe. Ponto. Ponto. Tá bom? Isso também tem que ser dito.